nome é Cirsa Mora e neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos feitos em Coraque e uma pequena introdução à técnica. Em 1979, num seminário de professores de artesanato de Zurique, Zurique fica na Suíça, é o coração econômico da Suíça, a Ruth Tschudi, quando uma professora chamada Sonja Kern levanta um trabalho de Coraque e ela bate o olho, ela se apaixona à primeira vista, olha para aquilo e fala: é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então ela se inscreveu num curso de uma semana que essa professora anunciou ali quando levantou o trabalho. E depois que ela terminou esse curso, ela sentou e fez esse trabalho que vocês estão vendo. Esse daí é o primeiro trabalho dela depois da semana de curso que ela teve de Coraque. Ela chamou de árvore de Hanover porque ela tem um amigo em Hanover. Hanover é uma cidade da Alemanha. Então, assim, Zurique fica no norte da Suíça e Hanover é uma cidade que fica mais ao sul da Alemanha. Então, tem ali entre uma cidade e outra umas 8 horas de distância, mais ou menos. E um dia ela foi para lá para conhecer a cidade que ela não conhecia e ela tem um amigo lá. E esse amigo facilitou que ela conhecesse muito bem a cidade. Eles foram para muitos pontos, ela conheceu bastante coisa ali na cidade que ele morava. E ela já tinha escutado falar do amor dos habitantes de Hanover pelas árvores deles, porque eles têm umas árvores coloridas que são aquelas que a gente vê em fotos, que deixam aqueles caminhos coloridos no chão maravilhosos, né? E por coincidência, o irmão desse amigo dela, na época em que ela viajou para Hanover, estava publicando um livro e ele escreveu no livro dela do amor que os habitantes de Hanover têm por suas árvores e que chega a ser quase proverbial. Isso ficou sacralizado no trabalho dela também. Nessa outra obra, a Ruth fala do Dia dos Camarões. Então, quando ela vai escrever a primeira carta para a família, ela começa a carta com a frase assim: por onde que eu devo começar? Então, ela se sentia igualzinho uma criança que olha assim tudo ao redor, estupefata com tudo aquilo, porque tudo é diferente na África. O ar, os cheiros, os ruídos, as cores, as pessoas, a língua, a vegetação, a temperatura, o clima, a comida, a bebida, os costumes, os hábitos, os animais, os pássaros, os insetos, os gatos são diferentes e os cães, as vacas e os pardais são simplesmente 3 vezes maiores que na Suíça. Ela conta que ver e ouvir os pássaros na África é maravilhoso. Que naquela hora que ela estava ali escrevendo, estava entardecendo e os barulhos iam cadenciando, né? Então, primeiro os pássaros, aí eles se calavam, começavam as cabras e os cachorros, aí eles se calavam e à noite, quando a noite caía, os grilos começavam assim super alto, animados, cheios de vida. Então é isso que ela narra nesse trabalho, uma vida simples, mas muito intensa. Essa é a vida da África no Dia dos Camarões. Todos os dias da África. Esse trabalho é preciosíssimo. A Ruth Tschudi, quando ela era adolescente e fazia a escola secundária, ela teve uma professora incrível, uma mulher extremamente comprometida, tinha muito conhecimento, uma mulher bem à frente do seu tempo. E essa professora deu para Ruth
e para aqueles meninos que estavam ali todos dentro daquela classe, uma profunda consciência política, uma consciência muito abrangente. Eles discutiam temas falados no mundo todo ali, e temas como, por exemplo, emancipação feminina, autoestima, justiça e paz. Esses eram assuntos que eles discutiam muito. Eles liam jornais da época, eles ali em classe, eles discutiam isso, né? Então, para essas crianças, por exemplo, para vocês terem uma ideia, significaria muito mais conhecer a África do que conhecer a Disneylandia, porque a consciência deles era muito diferente, né? Então, nessa época que ela estava fazendo a escola secundária, os jornais estavam dando sobre o apartheid na África do Sul. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses e contar para vocês um pouco sobre o apartheid. Apartheid significa separação. E por que era considerado uma segregação racial? Porque na década de 50 houve na África uma separação dos habitantes entre brancos de descendência holandesa e europeia, né? E os negros que eram dali, da própria África. Essa separação, ela foi feita com legitimação. O primeiro-ministro, que naquela época era um pastor protestante da África do Sul, branco, decidiu que ia ser assim, e isso passou a ser parte de uma política injusta e separatista. E os direitos de cidadania destas pessoas, os direitos sociais, os direitos políticos, que para nenhuma surpresa nossa era da maioria da população, passaram a deixar de existir e não serem mais considerados como antes. Eles não tinham mais direito à saúde, à educação, aos créditos bancários, ao judiciário e todas as suas leis. Esse judiciário, eles apoiavam os brancos, né, e quem estava no poder. E então tudo isso era melhor para os brancos do que para os negros. Isso se deu em todos os níveis sociais, sabe? E, por exemplo, com o apartheid, cada um tinha que morar no seu próprio nicho geográfico ali na África. Tinha um lugar que era dos negros e tinha um lugar que era dos brancos. Muitas vezes, principalmente no começo, quando começou esse separatismo, quando uma família negra resistia porque morava num determinado lugar e não queria sair, mesmo que isso já fosse há muito tempo que ela já tivesse morado ali, se esse lugar tivesse sido designado pelos brancos como um lugar que não era deles, eles tinham que simplesmente sair dali. E essas famílias que resistiram, elas eram tiradas à força das suas próprias casas, às vezes de forma brutal. Claro que isso daí não ia poder resultar em grande coisa, né? E isso gerou a maior confusão, porque muitos negros começaram a resistir a esse sistema de governo e teve muita revolta popular, teve muitos protestos. E o que é que os brancos faziam? Quanto mais tinha o que eles chamavam de desordem, mais eles reprimiam e mais eles se tornavam violentos. Eles prendiam ou matavam quem levantava a bandeira do não concordo com isso e impunham ali o apartheid com a brutalidade. Causavam medo. Os negros ficaram proibidos de ocuparem os mesmos espaços públicos que os brancos ocupavam. Quando eles faziam isso, eles precisavam mostrar credenciais. E se eles não mostrassem, eles iam presos. Eles não tinham direito de passear por ali. Eles também não tinham direito de ter terras que fossem boas para cultivo. Eles também não tinham direito de morar em lugares bonitos da natureza. Foi imposto a eles que vivessem apenas lá, nas cidades que eles destinaram no mapa para eles,
como se aquele espaço fosse um campo de concentração. E desde aquela época, os brancos vêm afirmando ao povo negro africano e aos 4 cantos do mundo que essa raça é inferior, porque esse é o jeito deles dominarem, pela força. Eles convencem o lado oprimido de que eles são fracos e que eles não têm unidade como nação. E foi nesse momento histórico que surgiu o grande ativista maravilhoso Nelson Mandela. A família dele vinha de gente importante da África, eles eram aristocráticos. E aí, quando ele fez 20 e poucos anos, não sei quantos, ele decidiu que ele ia para Joanesburgo, que naquela época era o centro de convergência dos africanos, era onde tinha mais cultura, onde tudo acontecia. Ele decidiu que ele ia para lá para estudar direito. E lá, já como estudante de direito, ele acabou se tornando um grande líder da resistência contra o apartheid. E claro, ele passou a incomodar os brancos. E lá, assim, os brancos, eles eram, eles regiam a África, mas por trás deles estavam os brancos americanos. Botaram um carimbo na testa dele de rebelde, traidor da pátria, terrorista, comunista, e esses adjetivos que os americanos adoram dar quando a CIA quer a cabeça de alguém, né? E pegaram o Mandela, mas não puderam matar o Mandela como fizeram com os outros, porque o Mandela tinha se tornado um grande líder, e isso, se eles matassem, ia dar muita confusão. Então eles isolaram o Mandela na cadeia e seguraram o Mandela lá por 27 anos, uma vida. Ele estava com condenação de prisão perpétua, era para ele morrer na cadeia. Mas como ele foi tendo uma força internacional muito grande, quando foi em 1990, soltaram ele da prisão. Eu tinha 30 anos nessa época, quando eu fiquei sabendo que ele saiu da prisão. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu me lembro que eu estava trocando a fralda do Gabriel, o meu primeiro filho, que tinha apenas uns meses, não lembro quantos, e eu brinquei com ele, o Mandela saiu, o Mandela saiu, e ele deu aquela risadinha. Mas enfim, 4 anos depois, em 1994, o Mandela ganhou as eleições e se tornou presidente da África do Sul por 5 anos. E aí, claro, no governo dele, ele fez que aprovassem uma nova Constituição que devolvesse os direitos das pessoas, os direitos sociais, né, das pessoas que estavam privadas disso. E desde aquela época, a África vem tentando se reerguer. Mandela foi um grande líder, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele foi um grande líder. O povo dele não chama o Mandela de Mandela, chama de Madiba, porque Madiba era o nome do clã que ele fazia parte, né? Então é um apelido carinhoso que dão para ele. Ele morreu em 2013, com 95 anos de idade. Meu segundo filho, Felipe, já tinha 13 anos de idade quando Mandela morreu. Hoje, ele é lembrado de 2 formas, eu acho isso incrível, né? Pelos supremacistas brancos, o Mandela foi um líder rebelde e ativista negro. E por pessoas como eu, que consideram que ele nos deixou um grande legado, ele é considerado um dos maiores e mais carismáticos líderes da resistência contra coisas como essa que foi o apartheid. E eu estou colocando para vocês aqui fotos de um fotojornalista que também era da África do Sul, chamado Ernest Cole. As fotos dele são muito conhecidas no mundo inteiro, que fazia parte de uma das famílias que foram arrancadas à força de suas casas. Metido assim no meio de grupos anti-apartheid,
Ele cresceu entre fotógrafos, jornalistas, gente que era contra o governo da época. E ele se encantou com a máquina, foi brincando com ela e brincava escondido, lógico, porque ele fotografava o próprio apartheid, né? E é claro que isso eles não queriam mostrar. Ele tem muitas fotos que mostram o efeito corrosivo do apartheid, as angústias vividas por aquelas pessoas naquela época. Lamentavelmente, mesmo depois de tanto sofrimento, de tanta luta, muitas pessoas no mundo todo continuam sendo segregacionistas. E a Ruth, ela já esteve na África 14 vezes até a pandemia, porque ela há 10 anos ela se casou com um africano. Então, quando ela vai para a África, ela se sente em casa. E ela colocou uma frase inteira no nome desse trabalho, como título desse trabalho. Essa frase é uma canção de batalha do Congresso Nacional Africano da época do partido do Nelson Mandela. E aí, nesse trabalho, não sei se vocês percebem, mas na parte de baixo, ela coloca, vocês estão vendo aqui onde eu estou sinalizando? Ela coloca uma parte como se estivesse em desarmonia com o todo, né? Então, essa parte do sul do trabalho representaria o sul da África, representaria a África do Sul, que é comandada por uma minoria branca. É a minoria branca que está no poder. Então, ela sinalizou isso aí no trabalho. E aí ela fechou com chave de ouro no título do trabalho, que significa nada mais, nada menos do que Deus abençoe a nossa África. Esses dois trabalhos são uma homenagem da Ruth Tschudi à Biblioteca Ana Malha, que tem esse nome porque é o nome da duquesa que transferiu os livros para o que seria a futura biblioteca. E essa biblioteca, no ano de 2004, sofreu um incêndio terrível, devastador. E até a Ruth comenta que os funcionários apareciam na reportagem desolados, chorando copiosamente, como se ali na biblioteca estivessem também queimando a vida deles. Foi uma perda terrível. Então, ela quis memorizar esse momento de perda cultural e do quanto isso vai precisar ainda de trabalho e de dedicação para recompor tudo, né? Porque só para os livros eles precisariam de 2004 para cá de 30 anos para tentar restaurar aquilo que sobrou dos livros, e muitos eram escritos à mão. Então eram verdadeiras relíquias. E ela quis deixar esses dois trabalhos que ela terminou um ano depois do incêndio da biblioteca para memorizar essa tristeza nacional. Esse é um dos meus trabalhos preferidos e o título é Um Longo Caminho para Você, é um longo caminho para mim. A Ruth tem alguns trabalhos onde ela expõe alguns sentimentos sobre seus relacionamentos e esse daqui é um deles. O que me chama a atenção nesse trabalho é que a estrutura dele é completamente feita em espiral. Ele começa ali em cima, no canto superior esquerdo, com o que ela chama de 7 talentos. Né? Ela fala que são 7 talentos que ela adquiriu ao longo da sua jornada. E ela também diz que a parte azul representa a infância dela, que foi uma época em que os talentos dela não eram aparentes, eles eram ocultos na vida dela. E à medida que ela foi crescendo e na medida que ela foi se tornando uma pessoa bem mais velha, a cor foi entrando devagar na vida dela. Quando ela fala cor, ela quer se referir à felicidade, ao amor, a oportunidades que ela teve profissionais na arte.
Então ela diz que isso entrou muito devagar na vida dela quando ela já estava bem madura, independente e quando ela criou a própria família dela, o próprio núcleo familiar dela, que foi quando ela se casou com o Christopher, que ela permaneceu casada por 10 anos e até que ele chegasse na vida dela, ela já tinha aprendido muito sobre ela mesma. E ela também aprendeu com a partida dele, porque ela aprendeu a soltar, a deixar a pessoa partir, né? Então, relacionamentos são sempre aprendizados, e é isso o que ela deixa aí nesse trabalho belíssimo. Esse trabalho belíssimo também ela fez ainda quando estava com o Christopher. Então, ele registra momentos felizes de quando ela morava num bairro muito bonito de Bamako. E onde ela teve dias maravilhosos e inesquecíveis que ficarão para sempre na memória e no coração dela. Então, ela morava numa casa que tinha um jardim lindo e uma infinidade de árvores e de flores exóticas. Um dia ela estava na varanda e viu uma folha no chão da cor de uma azeitona verde. No dia seguinte, quando ela viu a mesma folha, ela reparou que a folha já estava descolorida e cheia de manchinha de tudo quanto era cor, totalmente colorida. Aí ela fotografou e deixou lá até o outro dia para ver como que ficava. Quando ela chegou no outro dia para observar, a folha já estava marrom escuro, totalmente murcha e totalmente seca. Aí ela observou, né, o quanto que a beleza é passageira, né, é efêmera. Então, nesse trabalho aqui específico, tem marcado dias que foram bons e lembranças que também são boas. Esse trabalho veio de uma foto de quando Ruth Trudy, andando pelos Alpes das montanhas suíças, numa manhã de caminhada, decidiu tirar uma foto da natureza, de alguma coisa que chamou a atenção dela, que era uma folha daquela flor genciana, que tem uma flor amarela e que serve inclusive para problemas digestivos, é uma flor medicinal. Então, o que chama atenção nesse trabalho é a dificuldade técnica dos triângulos que vão sendo alinhados nessas linhas paralelas curvas e que faz com que a Ruth tenha que recalcular o tamanho de cada triângulo na medida que ela for fazendo. É muito especial esse trabalho.
Janete Fontinelli mora em São Paulo e iniciou-se no CORAC há 3 anos, numa reunião de artistas têxteis promovida pela Uniarte Brasil. Janete Fontinelli é mediadora do grupo Memórias Bordadas e Costuradas no Facebook e autora de projetos sociais virtuais que começaram durante a pandemia do Covid em março de 2020. Nesta obra de Cléo Magno, ela nos diz que mesmo em tempos difíceis e sombrios, onde não enxergamos perspectivas e às vezes até mesmo esperanças, devemos resistir e usarmos o que recebemos de mal para aprendermos e transformarmos em cores que alegram o nosso caminho. Ao tentarmos, abrimos um portal onde podemos encontrar anjos que nos motivam a sair da cama em que queremos nos jogar deprimidos, e isso nos estimula. E esse estímulo faz com que nós reencontremos nosso lado positivo, e isso nos faz perceber que nunca devemos desistir, pois o universo trabalha para que esse equilíbrio que nos traz paz e alegria de viver esteja sempre dentro de nós. Esse trabalho tem 667 peças e é minha homenagem aos indígenas brasileiros, ao povo amarelo que cuida das nossas florestas, dos nossos animais, das nossas águas, das nossas terras e das nossas árvores. No Mato Grosso do Sul, os índios Guarani e os índios Caiová viviam em sossego até as fazendas de lá se voltarem para o agronegócio. De povos tranquilos, eles passaram a incomodar os grandes fazendeiros latifundiários que expandiram seus domínios entre ali as terras dos índios, espalhando as plantações deles de soja e de milho, que abastecem o mercado externo sem se preocuparem com o solo, com o equilíbrio ecológico e com a vida que os índios tinham ali antes da chegada deles. Eles simplesmente foram invadindo. A única coisa que eles pensam é nos seus próprios lucros. Muitos desses índios do Mato Grosso do Sul ficaram doentes e foram intoxicados por agrotóxicos. Muitas crianças foram internadas, muitos adultos indígenas ficavam com diarreias, febres, manchas pelo corpo, porque não bastasse os agrotóxicos das plantações, ainda tinha o agrotóxico que passou a ser jogado na água potável deles. No YouTube há muitos vídeos que mostram os aviões bimotores dos fazendeiros jogando veneno no rio de onde os índios tiravam a água potável deles. Então, quando eles tomavam essa água contaminada pelo rio, eles ficavam doentes. E essa era a intenção dos grandes fazendeiros, porque ficando doentes, eles saíam logo dali para eles poderem plantar mais, vender mais, lucrar mais. O veneno, ele vinha pelo céu e vinha pelo rio que alimentava os índios, os córregos, né? E quando era tempo de soja, então,
que era entre outubro e fevereiro, nossa, a contaminação era muito pior e o estado deles de saúde piorava demais. E em abril e maio também, porque aí acabava a soja e entrava o milho, né? Só ficava bom no frio, porque aí eles não usavam veneno no frio. Só por curiosidade, essa região do Mato Grosso do Sul consumiu mais de 33 mil toneladas de agrotóxicos. É muito agrotóxico. E isso foi agora, há 5 anos. A gente está em 2021, eu estou falando de uma coisa que eu li em 2016, quer dizer, faz 5 anos, foi agora, é recente. A terra nem descansou desse agrotóxico. E essa contaminação ambiental preocupa muito os cientistas, porque o que eles percebem é que o agrotóxico, além do mal que ele causa na natureza, ele é usado pelos fazendeiros como arma de guerra. E esses fazendeiros, eles atacam realmente os índios e a natureza como se eles estivessem em guerra mesmo. É uma ação muito violenta e contra aqueles que preservam a nossa natureza, os nossos biomas. E as agressões não param por aí, porque a gente sabe que muitos poceiros e capatazes e os próprios fazendeiros, eles se juntam, entram nas tribos, atiram nos homens indígenas, estupram as crianças e as mulheres indígenas e fazem um mal que fica por gerações e gerações. Quem que nunca ouviu falar no massacre do Kaarapó? Né? Então, existem as agromilícias que são pagas pelos ruralistas que ficam de olho na riqueza das terras dos índios. E, nossa, tem uma história até que eles soltam rojões só para ninguém descobrir que o que eles estão fazendo é pegando as espingardas e as pistolas deles e atirando nos índios. Não tem retaguarda nenhuma da lei. Os índios eles estão abandonados. E tem os Krenaques também. Os Krenaques são índios botocudos. Sabe aqueles que usam aqueles botox, aquelas peças redondas de madeira que eles colocam na boca, na orelha, fica aquele furão, assim. Então, eles usam esses botox, os índios Krenaques. E eles ficam no outro lugar. Eles também foram muito agredidos, porque eles ficam na Mata Atlântica do Recôncavo Baiano. E, inclusive, quando os portugueses vieram para o Brasil, a gente estuda na história que os índios eram antropófagos. Eram dos índios Krenak que eles falavam, né? E aí, 7 anos antes de eu nascer, em 1953, nasceu o Ailton Krenak. Ele virou um líder indígena conhecido no mundo inteiro. Além do que, eu sou fã número 1 dele. Ele foi eleito deputado aqui no Brasil e ele ajudou a escrever a Constituição de 1988. E nesse ano, ele subiu na tribuna do Congresso Nacional, aqui no Brasil. Ele estava com um terno branco. Aí ele pegou uma tinta preta, daquelas tintas de genipapo que eles usam nas tribos, né? Na tribo. Aí ele pintou o rosto dele e fez o maior discurso, sabe? Foi para mim aquilo é um marco na história do Brasil. Foi maravilhoso, né? E pintar o rosto de preto significa para os índios que isso é um gesto que ele está armado de luto e de guerra também. Portanto, naquele dia, ele declarou a todos os brasileiros que os índios estavam em guerra com os brancos,
porque os brancos estavam matando os índios, né? Ele fez isso para protestar contra todos os que prejudicavam os índios e matavam abertamente. E aí ele conseguiu que dentro da Constituição brasileira tivesse um capítulo em defesa dos nossos índios. No governo do Fernando Henrique Cardoso, que os índios estavam querendo a devolução das terras deles, né? Estavam insistindo pela demarcação e os políticos não querendo devolver. Aí o Fernando Henrique resolveu devolver uma parte pequena, mas devolveu. E aí o Krenak pegou a tribo dele, foi para lá e está lá até hoje e luta pela vida dos seus irmãos, né? Mas a história triste é que nesse meio tempo aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho e vem sendo uma luta até hoje pela recuperação dela. Então, esse trabalho, quando eu fiz, vocês estão vendo que tem umas bolinhas que eu mostro. Em cada bolinha preta dessa tem nomes de tribos. E cada vez que eu escutava uma notícia contra alguma tribo, eu fazia uma bolinha e ia colocar no meu trabalho. Tem uma bolinha que tem vários nomes, porque teve uma época que em várias regiões do Brasil os ataques contra os índios foram massivos. Eles aconteceram em várias regiões do país. Então, numa mesma bolinha, eu coloquei os nomes de todas as tribos, porque parecia que os fazendeiros estavam combinados a se livrarem dos índios mesmo, sabe? E isso é gritante, porque na nossa história não há quem proteja essas pessoas, essas tribos que estavam aqui antes da colonização chegar, né? Antes de sermos colonizados. Então é uma história muito triste e essa parte amarela do trabalho que eu coloco é a representação dos índios. Aí eu forço muito no vermelho, nas cores escuras, porque é a violência, é o sangue, é a agressão, é a guerra chegando contra eles. E eles ali, uma pequena parte, ainda resistindo contra essa violência gratuita, né? Eles que são os protetores das nossas matas, sendo agredidos. A gente agride quem nos defende. É um paradoxo isso. Na grantando maungri, na grantando maungri, grire he, poame, 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 grire he, poame, na grantando na grantando na grire he, pauame, 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 grire he, pauame, na grantando maungri, na grantando maungri, grire he, poame, 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 grire he, poame, na grantando na grantando na grire he, pauame, 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 grire he, pauame. Olá. No ano passado, quando eu sentei para fazer esse projeto, eu o dividi em 4 partes. Esse ano ele ganhou mais uma parte e estava previsto que a aula prática se daria no 3º encontro. Então, como eu tive que regravar os vídeos,
eu também regravei o final deste segundo vídeo por conta da curiosidade das pessoas sobre o fazer técnico desta maravilha que é o Corac. Hoje eu apresentei um trabalho meu e hoje vai ficar só um e eu vou dar uma pequena introdução do que seria o próximo encontro. E aí, a partir desse vídeo, vocês já podem começar a se preparar para o encontro da semana que vem, ok? Um beijão e muito obrigada. Esse vídeo é para quem vai fazer a reguinha de acetato, tá? Então, eu tenho a reguinha de acetato tem 13 centímetros. Ela tem daqui até aqui 13 centímetros. Essa que tem a pontinha para cima, que você pode fazer a pontinha no acetato também, você corta com 15 centímetros. Só que quando você tiver parado no 13 centímetros, nessa linha que corresponde aos 2 centímetros do meio da régua, você traça uma diagonal para fazer esse triângulo, tá? Então, 2 centímetros para cima você fecha em triângulo. Não é que isso aqui tem 2 centímetros, tá? Que aqui é a hipotenusa, é outra coisa. Mas aqui, ó, é simples. São 1, 2, 3, 4 centímetros por 13. Você pega do ponto 13 até o meio dali e do ponto 13 até o meio dali para fazer o biquinho. Para que serve esse biquinho? Esse biquinho serve para fazer o acabamento da peça. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma peça que já foi cortada, ó, ela tá com acabamento. Então, o acabamento é isso, é você dobrar e quando você vai aplicar já está terminado. É diferente de quando você corta reto, porque quando você corta reto, essa parte não fica acabada. Então, você vai ter que dobrar para depois fazer o acabamento. E às vezes, dependendo da peça que você está fechando, você precisa que ela fique acabada de um lado. Então, isso é fácil. Se você preferir, você pode cortar todos com essa pontinha. Se não, fica aqui a sugestão da própria régua, ok? Segundo o que a própria Ruth Tschudi sugere, a parte mais demorada do Corac é a parte do planejamento da peça. É a parte em que a gente pensa como ela vai ser, a parte em que a gente desenha como a peça vai ser. Então, para a gente não fazer esse teste já direto em cima do paninho, eu tenho comigo essa pasta que é uma coisa muito simples, tá? É um papel cartão dobrado, ó. Eu fiz, é um papel cartão, tá vendo? Eu fiz dobrado em cima e dobrado embaixo. Então, é simples, ó, tá? Vocês podem fazer aí. E aqui no fundo, eu colei uma folha de papel sulfite
com um quadrante de 2 centímetros, tá? O que isso significa? Que cada linha dessas horizontais tem 2 centímetros entre uma e outra, e que essas linhas verticais também têm 2 centímetros entre uma e outra, o que resulta nesses quadradinhos de 2 centímetros quadrados cada. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e brinco com os papéis. Eu vou mostrar para vocês o que que eu faço com isso daqui. Esse é o desenho final, feito em papel, que tanto pode ser assim, quanto pode ser assim. Eu tenho alguns pedacinhos que eu pinto, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Ó, são várias formas, são vários formatos, ou seja, são 4 os formatos, né? Tem os retângulos, tem os quadrados cortados ao meio, tem os triângulos. Então, eu venho aqui, posiciono, igual eu posiciono no meu tecido, e vou combinando as cores, ou eu pinto na hora a cor do tecido que eu tenho aqui, ou eu pinto o que eu acho que eu vou combinar e depois eu vou procurando os tecidos. Então, eu vou montando aqui no papel, tá vendo? Eu vou montando o desenho, da mesma forma que eu vou colocando no tecido depois. Então, eu monto primeiro aqui. Essa montagem que vocês viram antes resultou nesse daqui. Quando ele fica pronto, eu coloco aqui atrás que para esse desenho aqui, que eu posso depois fazer vários e juntar num único trabalho, ou pegar esse e juntar em outros trabalhos, eu usei do quadrado grande de 3 centímetros, de 5 centímetros, usei 3, né? Do triângulo preto, vermelho aqui o quadrado, do triângulo preto eu usei 6, e o triângulo é o quadrado de 3 centímetros dobrado. O triângulo vermelho eu vou usar 4. O quadradinho pequeno eu vou usar 2. E o retângulo de 13 por 4 eu vou usar 2. Então, eu sei que para aqueles tamanhos dos moldes eu consigo fazer esse desenho. Então, aqui eu posso dar um acabamento depois e virar essa parte para dentro e deixar ele só até aqui, né? Ou eu tenho mais tecidos para ir colocando outras partes. Por exemplo, esse daqui é um outro desenho. Eu posso colocar assim, ó. Então, eu sei, por exemplo, e tudo isso foi feito nesse daqui. Primeiro eu brinco aqui, depois eu faço um outro definitivo e vou colando para ver como vai ficar pronto, porque aí eu fico com esse aqui só para experimentar. Então, eu tenho um tecido aqui, aqui é sobra de tecido, vocês estão vendo? Então, eu venho e eu sei que se eu fizer assim, eu vou ter um trabalho com esses dois lados, tá vendo? Então, aqui eu sei que vai precisar de acabamento, então eu vou colocar uma faixa aqui, outra faixa aqui, e daqui para frente eu vou combinando outros. Então, eu posso imaginar um trabalho grande com a união de vários desses daqui. E esse, eu brinco com eles assim, eu venho aqui, brinco aqui dentro, aí depois eu pego uma folha em definitivo e coloco. Por exemplo, eu sei que essa parte aqui, que é o 13 por 4, eu consigo fazer até aqui. A partir daqui, eu já vou precisar de outra faixa dessa, ou que eu vou precisar de um outro desenho que parta a partir daqui para uma outra fase. Então, eu, por exemplo, se eu desconsiderasse esse quadradinho e considerasse apenas esses daqui, eu teria, por exemplo, olha, vamos supor, eu posso fazer isso daqui, ó, eu posso fazer um trabalho assim, ele vai ficar bonito. Ou eu posso fazer um trabalho assim, ó, é que aqui tem pano, né? Mas vamos supor que aqui não fosse o pano, que eu tivesse virado para trás. Então, eu posso combinando os diferentes desenhos que eu faço, ó, eu posso colocar assim, e você esconde o tecido,
entendeu? Você pode colocar, por exemplo, assim. Cadê? Deixa eu colocar. Você pode colocar assim, por exemplo, ó. E aqui você coloca uma outra coisa no meio deles. E você vai criando, assim, o seu trabalho. Você vai grudando um no outro, que é aquela coisa que eu falei de vocês fazerem separados e depois juntarem, né? Então, eu sempre faço primeiro o desenho, eu brinco aqui primeiro, depois eu venho e colo aqui, porque isso é papel, e depois eu vou para o tecido. Esse daqui, por exemplo, ó, eu brinquei no papel primeiro, tá vendo? Eu brinquei aqui com as cores que eu tinha, e nem foi cor que eu escolhi para mim, tá? Foram cores. E aí depois eu fui pro tecido, ó, esse daqui é a mesma coisa que esse, só que esse daqui já está no tecido, ó, é paninho. Então, eu fiz a separação aqui, ó, é um outro bloco, tá vendo? Eu fiz um quadrado formado por triângulos. Quem faz patchwork já tem familiaridade com isso. Quem não faz, vai entender na medida em que monta o próprio desenho. Então, por exemplo, quando eu montei esse desenho, eu pus primeiro essa peça, mas eu sabia que essas duas peças aqui e essa daqui teria que vir por baixo dessa. Então, quando você está com o papelzinho, você vai montando e já vai sabendo a sequência que você vai precisar fazer quando você estiver fazendo o paninho. Aqui, por exemplo, eu particularmente, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro os dois quadradinhos, eu juntei um com o outro, tá? Aqui são, então, o quê? Aqui são dois triângulos que eu dobrei no meio, tá? Eu dobro no meio e junto pela parte do centro. Eu faço isso 2 vezes e com o amarelo eu também faço 2 vezes. Depois eu costuro um no outro, intercalando as cores, tudo à mão, tá? E aí eu vou ter um quadrado grande. Quando eu tenho o quadrado grande, eu venho com essa parte lateral aqui. Então, eu coloco essa, depois essa, depois essa e depois essa. E depois eu coloco essas. Isso se você faz a parte. Se você estiver fazendo no corac, na técnica do corac, então como que você faz? Você coloca aqui no tecido, tá? Você coloca acabando aqui, ó, porque ele tá acabado, ele tá terminado, então ele vai terminar isso aqui. E esse daqui depois você vai virar para dentro. Faz de conta que essa é a base do tecido, começo aqui de baixo, ó. Eu vou pôr aqui mesmo, que é para vocês visualizarem. Então, eu ponho aqui e essa parte que sobra eu viro para dentro para casar com essa daqui. Então, eu ponho aqui e, ó, ela vai terminar assim, exatamente dentro desse quadrante. Então, eu ponho primeiro, alfineto essa daqui, aí eu coloco essa, depois eu coloco o quadrado, depois eu coloco essa e depois eu coloco essa. Então, eu vou montando e vou vendo acontecer exatamente o que eu desenhei aqui. Então, existe uma sequência de costura. Ah, eu posso fazer assim? Do jeito que você quiser, porque você pode costurar dessa forma aqui, ó. Aqui, como não tem o acabamento, você vai ter que posicionar para baixo para depois vir o acabamento casando junto com a linha. Sempre é assim, tá? Então, vai ficar assim mais ou menos a peça, para depois vir o acabamento aqui, vir o acabamento aqui e fechar isso daqui. Então, essa brincadeira de fazer no papel para depois fazer no tecido, economiza tecido e você tem também uma ideia de como que vai ficar. Nós temos aqui um pedaço de tecido de algodão e o que eu fiz aqui? Eu risquei 1, 2, 3, 4, 5 verticais com distância entre uma e outra, incluindo as margens, de 2 centímetros cada um. Então, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2.
E eu fiz também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais, também medindo de 2 em 2 centímetros. Então, nós vamos ter um quadrante para trabalhar com o coraque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 vezes 8, 48 quadradinhos. Nós vamos ter um quadrante de 48 quadradinhos de 2 centímetros quadrados cada quadradinho. No livro da Ruth Tude, ela cita que esse quadrante que vocês estão vendo aqui, para quando vocês tiverem um pouco mais de experiência, vocês também podem riscar de 4 em 4, como se cada quadradinho tivesse esse tamanho aqui e não tivesse essas subdivisões dentro, tá? Então, isso fica a critério de vocês. Neste daqui, eu risquei essa área com 48 quadradinhos de 2 centímetros cada. E o que nós vamos fazer? Essa parte todinha que tem aqui no entorno desse trabalho vai ser virado para dentro, então ele vai ser arrematado, o que significa que o nosso trabalho vai ficar aqui, ó. Essa é a linha limite do nosso trabalho, ele tem que terminar nesse espaço aqui, dentro, ele tem que ficar dentro desse espaço aqui, para depois, quando terminar tudo, a gente virar aqui, virar o que tá em cima e ficar com a ponta acabada, tudo virado para dentro, terminado. Eu tenho aqui a era e essa peça que eu chamo de ferrinho de madeira. Então, uma coisa importante na hora de fazer o coraque é quando você prepara a peça. Eu costumo fazer assim. Aqui nós temos um retângulo e o retângulo ele vai ter que ser dobrado 1 centímetro nesse sentido e 1 centímetro nesse tecido. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco 1 centímetro da régua em cima do tecido e marco com a era. Ó, eu uso a tábua de passar roupa para ficar macio para virar. Então, olha,
Eu vinquei o tecido, ele tá vincado, certo? Então, eu venho aqui, ao invés de passar o ferro aqui, eu venho e passo essa peça, ó. Ela fica vincadinha. E aí, o que que eu faço depois? Eu conto 2, ao invés de pegar a peça, virar e colocar mais 1 centímetro aqui, eu fazia desse jeito. Mas agora, eu faço assim, eu conto daqui para lá 2 centímetros, porque é o que o retângulo vai precisar ter no final. E às vezes a gente vem daqui para cá e esse meio acaba não ficando com 2 centímetros, acaba faltando um pedacinho, porque eu não sei, o pano parece que tem vida. Então, eu coloco aqui 2 centímetros e venho com a era e marco de novo. Ó. Aí eu passo. E aí eu tenho a peça pronta para ser aplicada. E então, gostaram? Eu dei uma boa adiantada no vídeo da semana que vem. Recebi as inúmeras mensagens daquelas apressadinhas que gostam de ir direto ao finalmente. Então tá aí, adiantado para vocês. Para a semana que vem, nós vamos começar com a prática e vai ser bem gostoso. E para aquelas que quiserem já deixar o material separado para ir fazendo junto, então já deixei todas as dicas. Para quem quiser esperar um pouquinho, ver primeiro e fazer depois, a escolha de vocês. Um beijo grande, cuidem-se e fiquem bem.